Se você sempre teve a curiosidade de saber o que acontece durante a primeira sessão de terapia com um psicólogo, esse vídeo é para você. Calma! Nesse vídeo eu quero te contar exatamente o que acontece, o que é perguntado, como que você se comporta, né? O que acontece durante essa primeira sessão, e também eu vou compartilhar com você 4 coisas que você precisa saber antes de agendar uma sessão com um psicólogo. Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é João Carlos, eu sou psicólogo e nesse vídeo eu quero conversar com vocês a respeito de algo que gera muita ansiedade, desconforto, medo e também insegurança para muitas pessoas e que pode até contribuir para que você busque uma primeira avaliação com o psicólogo ou realmente dar início à sua terapia, ao seu processo de psicoterapia. Então, quando a gente pensa em fazer uma primeira sessão de terapia, muita coisa pode passar pela sua cabeça. O que o profissional vai perguntar, como que eu devo me portar, o que falar numa primeira sessão, o que não falar. Então são muitos questionamentos que podem, de certa forma, invadir a sua cabeça e acabar te prejudicando e te impedindo de buscar essa terapia, ou ficar muito ansioso ou ansiosa durante essa busca. Então foi por isso que eu pensei em gravar esse conteúdo. Primeiramente, eu vou falar como realmente funciona a primeira sessão e também eu vou complementar com 4 coisas que você precisa saber antes de buscar um psicólogo. Mas primeiro, já se inscreve aqui nesse canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Aqui eu falo sobre psicologia, terapia cognitivo-comportamental, transtornos mentais e também te dou dicas de como você pode fortalecer a sua saúde emocional. Então, se esse é o seu objetivo, esse canal é para você. A primeira coisa a ser pontuada é que existem vários tipos de abordagens dentro da psicologia, ou seja, formas de entender e explicar os comportamentos, as experiências psicológicas, personalidade. Então, a primeira sessão vai variar muito de acordo com a abordagem que a pessoa, que o profissional utiliza. Eu vou falar da minha experiência. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Na minha primeira sessão, eu tenho pelo menos 3 objetivos. Acolher a pessoa e entender as suas dificuldades, orientar a pessoa quanto ao processo, como funciona o processo e o que ela pode esperar, e também, de certa forma, começar a pensar e avaliar possíveis diagnósticos, ou seja, transtornos mentais. Então, a primeira coisa que acontece e que eu gosto de fazer durante a primeira sessão é acolher a pessoa e entender as suas dificuldades. É basicamente entender a queixa principal, o que trouxe a pessoa aqui hoje, né, naquela primeira sessão. Então, esse acolhimento eu acho muito importante porque muitas vezes a pessoa chega em intenso sofrimento, muito ansiosa, muito deprimida, muitas vezes desesperançosa, não acreditando, né, que vale a pena viver a vida. Então, esse primeiro momento de acolhimento, de entender a pessoa, de validar, de certa forma, aquele sofrimento, porque uma outra coisa que eu percebo também é que muitas vezes a pessoa que está em sofrimento não é validada pelas pessoas próximas. O que seria isso? Muitas vezes, pessoas próximas até desqualificam aquele sofrimento, dizendo que não é tão importante, de que ela está fazendo para aparecer, né? Eu já ouvi isso muito de pessoas. Então, esse acolhimento, essa validação, eu acredito que é muito importante, porque de certa forma a pessoa entende que aquilo que ela está passando também é válido e de certa forma faz sentido. Então esse primeiro processo de acolher, de entender aquela demanda é uma coisa muito importante que acontece durante, né, a minha primeira sessão. Já um segundo ponto é orientar quanto a como funciona, como que vai funcionar as sessões, como que funciona o processo, como que a terapia em si, o que a pessoa pode esperar, os benefícios que a pessoa pode esperar também. Eu acho isso muito importante exatamente porque, como eu pontuei na primeira sessão, né, que é a do acolhimento, quando a pessoa chega, muitas vezes, ela chega muito angustiada, muito ansiosa, muito desesperada, né, desesperançosa. E a pessoa, quando a gente tem, né, uma visão mais estruturada de como funciona, de como eu acredito que a pessoa vai se organizar, melhorar, isso pode trazer uma certa esperança para a pessoa. Então eu acredito que esse processo mais de orientação, de dizer, olha, a gente vai fazer tal e tal procedimento. Geralmente as pessoas melhoram quando a gente faz isso e isso. Isso consegue, né, trazer uma esperança para a pessoa. Então eu acho esse ponto muito importante, né, depois de acolher ali a demanda, acolher o sofrimento, entender o que a pessoa está passando, dar essa orientação. Olha, de acordo com a sua demanda, por exemplo,
uma questão aqui da ansiedade. Olha, ansiedade social. Entendi ali o que a pessoa tá passando, né? Então eu oriento a pessoa, olha, nós vamos trabalhar de tal e tal forma. A melhor forma de trabalhar a sua ansiedade social é desse e desse modelo. Muitas pessoas que fizeram isso já melhoraram. Então passar essa orientação para a pessoa pode ser muito útil e de certa forma trazer essa esperança para ela. Mostrar que, olha, realmente é possível melhorar. E um terceiro ponto que eu também faço, eu acho muito importante, assim, é extremamente importante, não tem como deixar de lado, é avaliar possíveis diagnósticos. Diagnósticos, transtornos psicológicos. Por quê? Isso acontece ao longo da sessão, né? E não fica somente restrito à primeira sessão. Isso acontece durante, né, as primeiras 3, 4 sessões ali. Mas é muito importante essa avaliação, porque a gente precisa entender exatamente o que a pessoa está passando para que a gente possa, né, entender e realmente trazer o melhor tratamento para ela. Então, por exemplo, a pessoa está passando por ansiedade, né? Qual tipo de ansiedade é essa? Porque a gente tem vários tipos de ansiedade. A gente tem ansiedade social, fobia social, a gente tem transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem fobia específica. Então existem várias, né, apresentações de um mesmo sintoma que é preciso que a gente entenda e diagnostique, né, faça o diagnóstico de forma certeira para que a gente consiga trazer o melhor tratamento. Então sim, é muito importante que essa avaliação diagnóstica seja feita nas primeiras sessões. Então, de certa forma, seriam esses 3 pontos. Acolher aquela pessoa, o sofrimento daquela pessoa, começar a orientar como que vai funcionar o processo, né? E também avaliar possíveis diagnósticos. E agora eu gostaria de compartilhar com você também 4 coisas que você precisa saber antes de agendar uma sessão com um psicólogo, que são muito, muito importantes. Você não pode, né? Por isso que eu te falo, assista até o final para que você possa compreender e, de certa forma, até desmistificar um pouco a questão da ida ao psicólogo. A primeira coisa que você precisa saber é que o profissional está ali para poder te ajudar e não te julgar. Eu gosto de pontuar isso sempre porque muitas pessoas, na sua realidade, é muito julgada, né? São julgadas pelos pais, pelos irmãos, pelos colegas, pelos amigos, pelos parceiros, né, de relacionamento, namorado, namorada. Então, assim, quando a pessoa chega pra gente, ela pode vir com receio também. Nossa, será que se eu contar tal coisa, o psicólogo vai me julgar, vai rir de mim, vai achar que isso é uma coisa boba? E não, gente, pode ficar despreocupado. O profissional, né, o psicólogo, nós estamos ali para poder auxiliar você, para poder entender, acolher, né, aquela sua dificuldade. Eu sempre falo que nenhuma dor, né, é menor do que a outra, porque eu percebo que algumas pessoas falam isso, né? Nossa, mas tem gente sofrendo muito mais do que eu. Eu entendo, né? Eu compreendo. Porém, a sua dor não precisa ser minimizada por isso, né? As duas podem doer da mesma intensidade. Então, assim, eu sempre gosto de pontuar isso porque é muito importante que a gente acolha isso, né? Então a gente não tá ali para poder te julgar, para poder falar, olha, apontar o dedo e falar você tá errado, você tá errada, foi sua culpa. Não, de forma alguma. A gente tá ali para poder entender o que tá acontecendo com você, começar a perceber, né, baseado numa avaliação, o que você está passando e o que a gente pode fazer a partir dali, né? E não para te apontar, né? Não para falar que você tá errado e que foi tudo a sua culpa, de forma alguma. Então, que fique bem claro, o profissional, o psicólogo está ali para poder te ajudar e não para te julgar. Uma segunda questão que eu acho muito importante pontuar aqui é que sua vida não vai se resolver com apenas uma sessão de terapia. Eu gosto sempre de orientar e psicoeducar os meus pacientes a respeito disso. A terapia é um processo, não é uma coisa que você vai lá uma vez e conseguiu resolver todas as suas questões, todas as suas demandas. Sim, você pode sair de uma primeira sessão com alguma orientação, com algum direcionamento. Porém, apenas uma sessão não vai resolver a sua vida. Então não vá com essa expectativa, né? Até porque, como eu falei, a primeira sessão, as primeiras 2, 3 sessões, são sessões de preparação. Então o profissional ali vai estar te conhecendo. Tenta pensar comigo, né? Se você tem assim 25, 35 anos, você passou 35 anos da sua vida, né, de certa forma ali construindo certos padrões de vida, certos comportamentos, e você está ali com o psicólogo 50 minutos, uma vez na sua vida. Então, olha, a proporção é muito desigual.
Então, naquelas 2, 3 primeiras sessões, o psicólogo está te conhecendo, entendendo a sua estrutura psíquica, entendendo os seus padrões de comportamentos, entendendo primeiro você, como você funciona, para depois realmente começar a aplicar e trazer questões, né, de certa forma, estratégias, técnicas para poder te ajudar. Então, não, gente, a primeira sessão não vai resolver toda a sua vida. É importante que você persista no processo em si, porque, querendo ou não, é um processo, né? Tem coisas na vida que a gente precisa doar um pouco de tempo, doar um pouco de energia para poder perceber as mudanças. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Você precisa de uma caminhada e também, uma coisa importante, de investir a sua energia, porque não é somente o psicólogo, são uma equipe, né? Você e seu psicólogo ou a sua psicóloga. Vocês dois são uma equipe que vão trabalhar juntos para poder alcançar os seus objetivos. Então é muito importante que você esteja engajado na sua própria terapia, no seu próprio processo. O terceiro ponto é sobre sigilo. Então tudo que você fala, tudo que você conversa, fica apenas entre vocês dois. É muito importante eu sempre pontuar isso, porque muitas pessoas ainda têm esse receio, né? Será que o psicólogo vai contar o que eu conto para ele? Será que ele vai, de certa forma, contar para os amigos, contar para a mãe, para a namorada, para o namorado? E não, gente. Uma coisa que é essencial, e está até no nosso código de ética, em relação ao sigilo profissional. Então é muito importante, e que fique bem claro aqui, que qualquer coisa que vocês contarem, né, que vocês se abrirem ali, fica somente entre você e o seu psicólogo ou a sua psicóloga. É claro que tem algumas questões, né, alguns pontos específicos onde nós podemos quebrar o sigilo, né, que é, por exemplo, quando você coloca a si mesmo ou outras pessoas em risco, né, quando nós sabemos disso. Porém, mesmo assim, a gente não comenta aquilo que você falou, né, dentro de uma sessão. A gente vai comunicar a uma pessoa próxima, geralmente é o seu contato de segurança, que você está talvez em uma situação de risco, né? Que é importante que a pessoa esteja um pouco mais perto, mas eu sempre gosto de pontuar que o que a gente conversa ali dentro não é compartilhado com outras pessoas, tá bom? E por último, é normal ficar ansioso. Eu percebo isso muito, né? E eu vejo quando as pessoas elas vêm pela primeira vez, nunca passaram por um psicólogo, elas ficam muito ansiosas, né? Nossa, eu não sei o que falar, não sei como me comportar, não sei se eu estou falando certo, não sei se eu estou falando errado. Então vem toda aquela ansiedade. E é totalmente compreensível. Você está ali frente a uma pessoa que você nunca viu na vida. Talvez você acompanhava ali pelo Instagram, mas que você nunca conversou de fato. E é totalmente compreensível que você fique ansioso ou ansiosa. Então fique tranquila, né? Aceite que você vai ficar ansiosa, ansioso. Eu também fiquei ansioso quando eu fiz a minha primeira sessão, né, com o meu psicólogo. Então, assim, é totalmente compreensível que você fique. Então, não se cobre muito por isso, que tenho certeza, né, que na medida que vocês forem, né, você e seu psicólogo, psicóloga, forem construindo esse vínculo, isso tende a ficar mais tranquilo, você tende, né, a ficar um pouco mais à vontade e, de certa forma, alcançar os seus objetivos. Espero que esse vídeo tenha agregado na vida de vocês. Se você gostou, deixa aqui o seu like, compartilha também comigo a sua opinião nos comentários, me dá um oi também lá no Instagram. Não se esqueça também de se inscrever nesse canal e ativar as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Compartilha também esse vídeo com várias pessoas no grupo da família. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!